Então, hoje, nós vamos aprofundar mais alguns assuntos e aprofundar assim, né? Vamos identificar novamente mais alguns assuntos. Ainda nós vamos ficar muito em cima da edição, da entrada de dados, tá? Vou passar aí algumas dicas de como entrar alguns dados, mas ainda, né, eu vou pedir paciência para vocês, ainda não vamos falar muito sobre isso. Bom dia, Fernanda, bom dia, Ronaldo, bom dia, Hudson, beleza aí? Bom dia, doutor, beleza? Atrasou o ônibus, cara, desculpa aí. Ai, aqui também, viu? Se eu não pegasse assim, tem dois que passam aqui, né? Dois ônibus. Se eu não pegasse o primeiro aqui, ó, certamente eu atrasaria também. Porque já o primeiro já atrasou, imagina só. Tá certo. Tá certo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Então, ainda nós vamos trabalhar com entrada de dados. Então, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Então, ainda, né, nós vamos falar aqui sobre as entradas de dados. Né, nós podemos entrar texto, números, valor lógico, fórmula, data e hora. Então, vamos ver cada um deles. O texto em si, né, a gente já viu como entrar, né, fazer entrada de dados, de texto. Eu acho que isso não tem muito o que falarmos, né? Agora, para a gente, não sei se vocês viram, né? Vamos abrir aqui o Excel, criarmos aqui uma planilha nova, vamos ampliar um pouquinho aqui as células para vocês verem melhor. Aquela história do lobo mau, né? Que são esses olhos, né? Para te ver melhor. Então, que são essas células grandes para vocês enxergarem melhor, né? Mais ou menos isso. Então, aqui, se a gente digita um texto, né? Texto é texto, né? Então, texto. Mas olha só o que acontece quando a gente digita número, né? Por exemplo, 45. Ele já entende, né? Essa entrada de dados aqui como número, né? E já o formata, né? Como tal. Em alguns aspectos é interessante fazermos isso, mas não, às vezes nós não queremos que ele entenda isso como número, e sim como texto, né? Então, a gente quer formatar isso, né? Ou seja, queremos formatar essa sequência de números aqui como um texto, né? Então, como que nós podemos fazer? Existe uma, entre aspas, aí, gambiarra, né, que o Excel bolou para edição de texto. No canto inferior, não, no canto superior esquerdo, vocês têm lá o acento agudo, né, ou no canto superior direito, ou no canto superior direito, né, não sei onde vocês têm. Então, apóstrofo simples ou o acento agudo. Então, se a gente bate o acento agudo uma vez e depois bate de novo, né, ele entra lá, né, para a gente. Uma vez que a gente digite o acento agudo, né, aí se a gente entrar um número aqui, ó, 45, por exemplo, ele vai para lá, né? 45 não é o acento agudo. Aí no texto eu coloquei acento agudo, mas não é apóstrofe 5, é apóstrofe simples, tá? Então, apóstrofe simples é canto superior esquerdo, tem aspas duplas e aspas simples, né? Apóstrofe não, né? Aspas. Então, aspas simples e aspas duplas. Você tecla ali na aspas, então embaixo é aspas simples, né? Então, se você digitar aspas, né? Então aparece um aspas simples lá, né? E aí você entra com o número, ele vai entender então que isso aqui é um texto e não um número, tá joia? Então ele vai permitir formatações, né? Que a gente poderia aplicar a um texto, né? Permitiria aplicar aqui. Quando que isso aqui é útil, né? Por exemplo, vamos imaginar que você queira dar entrada
e um número de telefone, né? E você não quer, ou então um RA, né? O RA é um texto e não efetivamente um número, né? Então aí você poderia fazer dessa forma, tá? Muito bem. Então essa é uma das questões que a gente tinha que falar aqui, né? Outra coisa, nós já falamos na aula passada, né, do retorno automático, né, mas é muito interessante enfatizarmos aqui. Então, quando a gente está entrando um determinado texto, né, e esse texto aqui, vamos pegar lá, por exemplo, ontem minha esposa falou uma frase, como que era não que ela falou? Agora não vou lembrar. Mas ela falou uma frase, mas era completamente equivocada. É mais ou menos aquela uma assim, né? Quem não tem cão, né? Aí, quem não tem cão, caça com gato. Caça, né? Com gato, é isso? Tá certo isso? Caça como gato, né? Isso. Mas a maioria das pessoas fala com gato, né? Na verdade é como gato. Por quê? Porque gato caça sozinho, né? Então, são essas frases que ela me falou também uma frase que não estava correta, mas era a maneira como as pessoas falam. Então, é como essa daqui. Bom, independente da frase, né? O que vocês viram aqui, o que aconteceu? Eu digitei essa frase dentro da célula A1, né? Só que o que aconteceu? Não coube ali dentro dessa célula na formatação que está agora, né? Então, o que ela fez, né? Como não tem nada à direita, ela mostrou todo o texto. Mas no momento que nós inserirmos, por exemplo, aqui um título aqui em B1, o que vai acontecer? Olha só, aquele texto, ele e na borda da célula, né? Então, o que aconteceu? Então, por que aconteceu isso? Porque a célula tem os limites, né? E a gente tem que efetivamente trabalhar com esses limites. E esse que é uma grande vantagem aqui de se trabalhar com as células. Bom, a gente já viu isso. E aí, uma das maneiras, existem muitas maneiras de corrigir, uma delas é você aumentando, né, o tamanho aqui da célula, né? Essa seria uma das maneiras de corrigir isso. Muito bem. A gente já viu. Se a gente vier aqui no canto direito, né, do título da célula aqui, né, do nome da célula, A, por exemplo, aqui, né, e clicarmos duas vezes aqui, ó, quando ele muda, tá vendo? Mudou aqui para o espaçamento, né, da célula. Se clicarmos duas vezes aqui com o botão esquerdo do mouse, ele vai então fazer a adequação da célula no tamanho adequado. Então, a gente já viu que essa é uma maneira de fazer. A outra maneira é, uma vez selecionada a célula, né, a gente vira aqui, ó, em quebra automática de texto, né? Então, se a gente clicar aqui em quebra automática de texto, ele vai então adequar daí a largura da linha, né? E colocar aí o texto internamente, tá? Existe também, então, uma vez selecionada a célula, né, se a gente clicar o botão direito, né, sobre essa célula, a gente vem aqui em formatar células, tá? Formatar células, a gente também pode ter essa mesma acesso, né, a essa mesma formatação de quebra de texto aqui, ó, pelo alinhamento, tá vendo aqui, ó? Então, dentro do alinhamento do texto dentro da célula, ou do conteúdo da célula, né? Não só do texto, né? Ou seja, do conteúdo, seja ele qual for, a gente pode trabalhar uma série de outros formatos aqui. Aquele que nós clicamos aqui em cima, que é o atalho, né, rápido que nós temos aqui na barra de ferramentas,
é exatamente esse daqui, ó, quebra de texto automático. Então, se a gente clicar aqui sobre esta opção, ele vai permitir, então, que efetivamente haja esta adequação da célula para que o texto, então, fique quebrado, né? Ele quebre automaticamente. Ao final, é como se fosse, vamos falar assim, uma folha de papel, né? Ele vai quebrando o texto dentro daquela folha de papel, né? Então, a célula seria a folha de papel, tá? Ou seja, o espaço delimitado ali para que todo o texto coubesse, tá? Então, essa seria uma outra forma, né? Então, aqui, ó, outra forma seria reduzir para caber, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai reduzir a fonte a tal ponto que todo o conteúdo caiba na célula, né? Então, essa é uma outra forma de fazer. Então, vamos lá de novo, formatar células, né? Então, essa é uma outra forma, né? A outra é quebrar texto. E a outra, né? A gente também pode fazer o seguinte, a gente pode trabalhar ou mexer na... Então, a gente tem aqui o texto, né? Então, a gente pode trabalhar também com a inclinação do texto, ou seja, às vezes a gente pode trabalhar com um texto um pouco mais invertido, alguma coisa assim, para que efetivamente ele não tenha um tamanho de célula, né? Uma largura, né? de coluna muito grande, né? Uma largura de célula muito grande. Então, a gente também pode trabalhar com a inclinação do texto, tá? Vamos pegar esse outro aqui, que tá, vamos cancelar, vamos pegar esse outro aqui, só para a gente ver. Formatar células. Então, aqui, ó, do lado direito, né, a gente tem a parte visual e tem a parte de digitação do grau de inclinação que nós queremos no texto. Então, a gente pode vir aqui, ó, e digitarmos aqui, por exemplo, 45 graus. O que vai acontecer? Tá vendo aqui na figura? Ó? Ele vai inclinar 45 graus o texto dentro da célula. Vamos ver o que acontece lá, ó. Dá um OK. Então, o texto ficou inclinado agora. Então, isso é um dos recursos para quê? Que a gente consiga, por exemplo, né, trabalhar títulos um pouco mais longos, né, num tamanho de célula um pouquinho menor, tá? Então, esse é um dos recursos que a gente poderia utilizar, principalmente quando a tabela é muito grande e os títulos também não são pequenos, né? Não são apenas informações ou códigos, né? Então, aí a gente poderia trabalhar desta forma. Então, como que faz? Seleciona a célula, clica com o botão direito, vai lá em formatar, alinhamento, e aí a gente pode. Existe também, por exemplo, a possibilidade da gente alinhar o texto, né, na vertical. Então, se a gente clicar aqui OK, ele vai alinhar todo o texto, deixando apenas uma coluna, né, de digitação. Então, cada letra, uma coluna não, né? A coluna vai ficar apenas com espaço de um caractere, né? Então, há um caractere por coluna. Então, aí a gente pode reduzir bastante também o tamanho. Então, tudo vai depender do layout, né, e da forma como você quer trabalhar, principalmente aqui, né, são recursos para a gente trabalhar o título, né? O título aqui, né? Então, aqui estamos com uma inclinação de 0 graus novamente. A outra coisa, né, seria também a forma como nós vamos trabalhar, né, o alinhamento horizontal e vertical. Isso aqui nós vimos também na aula passada, mas aqui a gente tem também as opções, né, de alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Como que a gente pode trabalhar isso daqui? A gente viu na aula passada. E também, né, a direção do texto. Muitas vezes, né, a gente pode inverter, né, a direção do texto, né? Por exemplo, eu quero que ele vá da direita para a esquerda. Então, se a gente clicar aqui, ó, dá um OK, olha só o que acontece. O alinhamento, né, é da esquerda para a direita, né? Então,
formatar células, né, da direita para a esquerda e o contrário da esquerda. Então, vamos ampliar aqui, acho que daí dá para a gente entender. Então, formatar. Não alterou muita coisa. Formatar. O padrão é seguir um contexto que eu acho que isso aqui vai aparecer quando a gente trabalhar com textos um pouco mais elaborados. Muito bem. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Cadê aqui? Então, o retorno automático e essas outras formatações. Muito bem. A gente já viu formatar célula, já vimos alinhamento, quebrar automático, né? Então, vimos todas essas opções aqui já. Muito bem. Números, né? Então, quando nós formos inserir números na planilha, nós podemos também o fazer com combinações de outros caracteres. Então, toda vez, né, que um número aparecer sozinho, ele vai identificar aquela célula como número. Mas também, quando ele aparecer com outros caracteres, né, ele vai também identificar. Então, por exemplo, né, se a gente for lá para o Excel, vamos lá para o Excel novamente. Cadê? E nós digitarmos aqui um número, né, ele vai identificar como número. Se a gente digita aqui mais 45, ele também vai identificar como número. Menos 45 também como número. E aí é um número negativo, né? Se utilizarmos aqueles outros caracteres lá, vamos lá, cadê quais? Então, parênteses, né, por exemplo, né? Então entre parênteses 45, né, ele vai identificar como sendo um número negativo, principalmente em contabilidade, né? A gente utiliza muito isso, né? Um número entre parênteses, né, para identificar um número negativo, né? Então, ele já automaticamente identifica e transforma o número em negativo, né, quando a gente entra com parênteses. A vírgula e o ponto, né? No caso aqui, né, a gente está utilizando o software, né, na língua portuguesa, né? Então, aqui, né, a vírgula, né, separa o número inteiro do número fracionado, né? Então, 45,78. E o ponto, né? Então, 1,40, vírgula, 40, ele vai, então, separar o ponto, né? Ele separa o milhar, né? Os milhares aqui, né? Então, milhar, milhão, bilhão, e assim por diante, tá? Muito bem, acho que isso tudo vocês sabiam, né? E o percentual, quando a gente entra com percentual, né? Ele vai identificar automaticamente que aquele número lá, ele diz respeito, né? Obviamente, ao percentual, e que se a gente entra inicialmente com o cifrão, né? Também outras pessoas podem chamar isso aqui de dólar, né? Em computação, né, a gente chama isso aqui de dólar, mas é cifrão, né? 8, ele vai entender isso aqui como sendo um número, um valor. Aqui, ó, ele entendeu como texto, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a moeda aqui em real. Então, ao invés, né, de fazer isso, a gente coloca aqui, ó, R cifrão, e aí a gente coloca o valor, aí sim ele identifica como sendo moeda, tá? Se nós estivéssemos utilizando o Excel, né, no formato americano, né, ou seja,
uma língua inglesa, aí ele identificaria isso como sendo um valor. E tem também, deixa eu ver, só testar uma coisa também. É isso mesmo. É porque está no formato português, né, do Brasil, e aí então eu tenho que digitar realmente a moeda para que ele entenda. Então não só o dólar, né, não só o cifrão, mas R cifrão, tá joia? Então ele entende como moeda e já o configura automaticamente. Então acerte isso aqui lá na apostila, não é só cifrão, no caso do Brasil, né, é R cifrão. E sinal para divisão, mas isso aí não funciona. Muito bem. Aqui para data. Vamos lá, então. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sei que é muito básico, né? Tem gente aí que pode estar até dormindo aí, mas pode falar, Tânia. Eu ia entregar o meu trabalho ontem à noite, quando eu cheguei do trabalho. Certo. Só que eu não entreguei porque eu estava revisando e apareceu lá na parte de números lá de uma das planilhas os hashtags. Aí eu não lembrei como que faz para não aparecer aqueles hashtags. Ah, legal. Os valores. Então, a gente entrou aqui um número bem grande, tá vendo aqui, ó? Aí ele formatou, mas vamos reduzir aqui. Eita. Vamos falar aqui. Uma data. Ele vai reduzir também. Vamos ver. Isso aqui, né, que apareceu, né, Tânia? Isso. Na minha planilha apareceu normal, mas como se eu fosse enviar para o senhor ia aparecer assim. Tá. O que acontece? É porque a formatação da célula, né, o conteúdo não está cabendo na célula. Então, ó, basta você ampliar um pouquinho aqui aí ela muda. É porque o conteúdo não está cabendo naquele tamanho da célula que você definiu ali. Aí basta vir aqui em cima, um modo fácil, né? Basta clicar aqui no canto direito, né, do título da coluna, e aí ele faz o alinhamento, o ajuste, né, da largura da coluna de forma adequada. Muito obrigada, professor. Que isso, não por isso. Muito bem. Então, vamos voltar. Tudo bem, pessoal? Veja, a gente está começando do básico, né? Para justamente todo mundo ter essa possibilidade de acompanhar, tá? Então, vamos agora para a entrada de data, tá? Data e hora, né? Então, o que vai acontecer, né? Deixa eu pôr do lado aqui. Então, vamos entrar aqui com a data, né? Então, ao digitar, né, uma data, por exemplo, lá, 20, ali está na apostila, hoje é dia 18, né? 18/8, é isso, né? Olha só o que acontece. 18/8. Quando você tecla Enter, olha o que ele vai fazer, ó. Ele já entendeu que aquilo é uma data, né? E ele já estabeleceu uma formatação padrão, aonde ele pega o 8, né, e transforma, né, este 8 em um texto, né, que é a anotação simplificada do mês de agosto, né? Ele entendeu lá que o 8 é mês de agosto e já coloca isso aqui. Então, se a gente for aqui em cima, se a gente clicar aqui, olha só, se a gente, vamos entrar na célula, clica no botão direito, formatar célula, né? Se a gente vem aqui em tipo, né, de número, olha só o que ele fez. Ele mostra aqui, ó, que ele identificou isso como sendo uma categoria personalizada, que é basicamente o quê? Uma data que tem dia, mês. O que isso significa? Que ele vai mostrar o dia com 2 dígitos e o mês com 3 dígitos, só que 3 dígitos para o mês, né, não existe, né, o 008, né? Então, no caso aqui, seria o texto mesmo e em minúsculo, tá?
em minúsculo. Se eu quisesse, por exemplo, que ele mostrasse o ano, né? Olha só, basta clicar aqui em cima, né? E agora aplicar essa formatação. Então, ele transforma a data, né, como sendo uma data deste ano aqui, né? Ele identificou como sendo desse ano e ele acrescentou aqui o mês de agosto, né? Então, uma vez que a gente tenha uma determinada informação ali registrada, a gente pode efetivamente formatá-la de múltiplas maneiras, né? Então, se nós formos, por exemplo, vamos clicar aqui, botão direito, formatar célula, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma opção especificamente para data, né? Uma categoria, então, na aba número, aqui, ó, em data, nós temos aqui uma série de possibilidades de formatação apenas de data, né? Uma delas é o formato ampliado, né? Vamos falar assim, por extenso. Então, se a gente clicar aqui no OK, ó, ele vai transformar aquela data que a gente digitou só 18/8, olha só no que ele transformou. Quarta-feira, 18 de agosto de 2021, né? Então, essas são as formas de a gente formatar uma data. Além disso, né, se a gente entra assim, ó, por exemplo, né, sei lá, agosto, hífen, né, de 2021, né? Ele automaticamente entende que isso é uma data também e ele formata ali, mais naquela formatação de mês e ano, né? A gente também pode entender isso aqui como sendo uma formatação, só que aqui só mês e ano, né? Mesma coisa, se a gente for lá na formatação da célula, ele vai estar personalizado lá, mês e ano, tá joia? Então, ele também mostra dessa forma. Muito bem. Uma outra forma de entrar a data é a data normal, né? 18/8/2021. Então, se a gente entra desta forma, ele vai entender isso. Realmente pegar, né, a data de hoje, tem um recurso bem interessante, ó. Se a gente teclar assim, ó, Ctrl, né, deixar a tecla Ctrl pressionada e teclarmos ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula não é o ponto e a vírgula, tá? É o ponto e vírgula, tá? Que é um símbolo. Então, a gente tecla... pressionamos aqui o ponto e vírgula. Olha o que ele faz. Ele automaticamente nos mostra aqui, né, a data corrente, tá? Aí a gente tecla Enter, ele automaticamente entra com a data corrente, tá? Para pegar a hora corrente, né, como que eu faço? Eu deixo o Ctrl pressionado, pressiono também o Shift, e aí eu pressiono, então deixo os dois pressionados, Ctrl e o Shift, e aí eu pressiono o ponto e vírgula. Aí ele já me traz o quê? A hora corrente que está no meu computador. Não significa que essa hora esteja correta, né? É a hora, né, que o meu computador tem aqui como hora corrente. Geralmente, né, os sistemas operacionais mais recentes, quando você instala, né, um sistema operacional, uma das variáveis, né, que ele deixa ali já pré-setada é que ele vai fazer esse controle da data e hora pelo servidor, né, lá da Microsoft, se for o Windows, por exemplo, né, ou qualquer outro servidor de qualquer outro sistema operacional. Então, aqui no caso, né, eu posso até afirmar que essa hora é a hora do Brasil, né? Então, eu teclo Enter e eu dou entrada na hora. Mesma coisa, né? Se eu quiser aqui uma outra hora, 10 horas, então eu entro lá, 10, 2 pontos, 25, e eu posso também entrar segundos, né, e 45. Né? Então, ele vai entender isso aqui como sendo uma hora. E a mesma coisa, né, se eu vier em cima da célula, clicar com o botão direito e ir lá em formatar, ele vai entender aqui, ó, ele está mostrando aqui que é personalizado, hora, minuto e segundo, né? Mas eu posso, por exemplo, formatá-lo, né? E mostrar se é de dia ou à noite. Então, a hora não no formato de 24 horas. Então, aqui, ó, por exemplo,
eu poderia mostrar a mesma hora, né? E aí no formato AM/PM, né? Ante-meridian e pós-meridian, né? Antes do almoço e depois do almoço. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Antes do almoço não, né? Antes do meio-dia. E depois do meio-dia. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Entrada de dados até aqui? Tranquilo. Tranquilo, professor. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Eu de vez em quando, eu converso com vocês, porque pode ser que vocês estejam aí meio sonolentos, né? O horário da manhã, sei lá, né? Pode até estar quase cochilando aí, né? Então, por isso que eu falo com vocês também, né? Brincadeiras à parte, vamos lá aqui. Autopreenchimento. Então, agora, vamos dar uma olhadinha em autopreenchimento. Não sei se vocês já viram, né? Mas vamos imaginar o seguinte. Se a gente coloca aqui, ó, por exemplo, janeiro, né? Ou então, se nós colocamos aqui o número 1, se a gente coloca aqui, sei lá, segunda, né? Que mais? Se a gente coloca aqui hoje é quarta, né? Quarta-feira, né? O que pode acontecer aqui? Então, se a gente observar, né? Quando nós clicamos sobre uma célula, né? E a gente vem aqui, ó, para o lado direito dela, e a gente tem aqui, ó, este pontinho aqui, ó, esse pontinho, não sei se vocês observam, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem um pontinho, né? Um quadradinho aqui no canto inferior direito, né? E quando nós passamos o ponteiro do mouse sobre ele, ó, ele muda o ponteiro do mouse. Aqui ele está de seleção e aqui, ó, ele muda, né, para um formato chamado de arrastar, né? Este arrastar, né, a célula aqui, ó, ele vai permitir que façamos, né, um preenchimento, né, ou pelo menos uma cópia daquele determinado conteúdo. Então, vejam só. Se a gente vem aqui nesse canto, clicamos, deixamos clicado isso aqui e arrastamos, por exemplo, para a direita, o que vai acontecer, né? E se a gente larga, ele automaticamente identificou este elemento aqui como sendo o mês de janeiro. E quando a gente arrastou, né, ele entendeu o quê? Ele quer fazer um autopreenchimento, porque ele está fazendo aqui, por exemplo, sei lá, elaborando um título de uma tabela, que os títulos correspondem aos meses. Então, ele fez esse autopreenchimento, né? Mas vamos imaginar o seguinte, não, eu queria só pegar o janeiro e copiar mesmo várias vezes o janeiro aqui. Então, como que eu faço isso? Estão vendo que depois que ele copiou aqui, ele deixou aqui do lado da última célula um indicador aqui de opções de autopreenchimento. Se a gente clicar na setinha que tem do lado, aqui, ó, tem uma setinha do lado, e aí, olha só, nós podemos, né, escolher qualquer uma dessas opções pré-estabelecidas aqui de autopreenchimento. Eu queria apenas copiar a célula, eu queria preencher com uma formatação somente, eu queria preencher sem a formatação e queria preencher realmente com meses, né? Então, aqui, ou a série que ele acabou de preencher. Então, se eu quisesse só copiar, se eu selecionar aqui só copiar, olha só o que ele faz. Ele só copia. A mesma coisa, ó, se a gente fizesse aqui, ó, por exemplo, texto, né?
Texto é texto, então ele não vai entender isso aqui como sendo uma série, nada disso. Então, se a gente realmente copiar aqui, ó, ele vai duplicar o texto em todas essas células aqui, porque ele não identificou uma característica nesse texto que o permitisse fazer, por exemplo, ou utilizar uma série, ou então algo que seja de autocompletar, né? Autopreencher. Muito bem. Então, aqui, no caso, ele vai simplesmente fazer o ajuste aqui, ou seja, a duplicação do texto, né? Aqui, no caso de janeiro, então, ele nos permite, né, fazer, então, no caso aqui, né, esta opção, né? Então, aqui, ó, eu tenho, primeiro, né, ele já faz automaticamente o autopreenchimento dos meses, e aí eu posso, então, alterar aqui, se eu quiser. Muito bem. Vamos ver o número. Olha só, quando a gente arrasta o número, ele não entende, né, absolutamente que isso aqui é uma série. Ele pegou o número ali, é 1. Então, eu apenas copiei, né? Mas olha só o que acontece. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho 1 aqui e o 2 aqui, tá? Se eu seleciono os dois elementos, tá? E agora, ó, no canto inferior direito das células selecionadas, aí, se eu arrastar, aí ele identifica que existe ali uma série, e aí ele pode, então, permitir o autopreenchimento. Como também, né, se a gente vier aqui, ó, na seleção, falar, não, isso aqui é apenas uma cópia, ele vai copiar os valores naquele trecho ali e não exibir a série, tá bom? Então, ele pode exibir ou não. Então, quando ele consegue identificar que é algo que pode ter ali, né, uma série embutida, ele vai tentar fazer o ajuste na série. E aí você pode ou não reverter, né? Aqui no caso, ó, ele não conseguiu identificar que é uma série, mas se a gente olhar aqui, ó, ele, como não conseguiu identificar como sendo uma série, ele só deixa as opções aqui de preencher somente com a formatação ou preencher sem formatação. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Se a gente tivesse aqui algo como negrito, itálico, ou alguma coisa assim, né? Se nós copiássemos aqui, então, a célula aqui, ó, ele, a princípio, viria com a formatação. Se a gente quisesse formatar, copiar sem a formatação, ó, a gente poderia fazer dessa forma aqui, selecionar o sem formatação. Então, este primeiro ainda fica formatado, mas as cópias, né, apenas o texto, tá joia? Agora, se eu quisesse estabelecer o seguinte, que eu quero apenas que as células sejam formatadas, né? Então, preencher formatação somente. Então, eu preencho a célula com a formatação e, efetivamente, com o texto aqui que veio formatado, né? Então, aqui eu poderia trocar aqui e ele ficaria com a formatação. Muito bem. E a última, que é a quarta-feira, ele vai entender como sendo o dia da semana e vai tentar fazer o preenchimento aqui na série. Então, ó, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Ok, pessoal, até aqui? Então, este elemento aqui, esse quadradinho aqui, é a alça de preenchimento, né? É o nome dele, tá? Alça de preenchimento. Se a gente colocasse, por exemplo, aqui, ó, segue. Ele pode ser que ele entenda como sendo, ele vai entender a segunda, terça, quarta de forma abreviada, tá? A mesma coisa se a gente colocar, por exemplo, agora estamos em agosto, né? Ago, né? Ele pode entender isso aqui como sendo agosto, você entendeu? Entendeu como sendo agosto e formatou também, tá? Então, essas seriam as opções de autopreenchimento que a gente pode utilizar por meio da alça, tá?
da alça de autopreenchimento. Beleza, pessoal? Dúvidas? Se a gente tiver também, por exemplo, uma data, né? 25, hoje é 18, né? 18/8/2021, tá? Vamos exibir aqui, 18/2/2021. Se nós, né, fizermos aqui, ó, o autopreenchimento, né, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, os dias, né, vai autopreencher com a sequência de dias também para a gente, tá? Se a gente tiver também uma série, né, por exemplo, item 1, por exemplo, 2, né, e assim por diante, ó. Se a gente selecionar isso aqui, ele vai entender isso aqui como sendo uma série e ele vai preencher isso aqui como sendo uma série para a gente. A mesma coisa quando a gente está fazendo assim, por exemplo, né, produto 1, sei lá, descrição e quantidade estoque. Vamos imaginar que quero que isso aqui seja copiado, né? Então, se a gente fizer aqui o autopreenchimento, assim, ele vai identificar que aqui, ó, em termos de produto, né, é produto 1, produto 2, produto 3, ele vai então preencher com uma série, enquanto que os demais ele somente vai copiar, tá joia? Então ele ele vai entender, né, vai compreender o que tem dentro da célula e vai tentar fazer essa interpretação. A mesma coisa, né, se a gente quiser, né, que essa determinada série não seja preenchida dessa forma automática, a gente tem sempre a opção no canto inferior de desfazer ou realmente só ir para a opção de cópia. Identificar apenas como uma opção de cópia. Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida até aqui? Tranquilo, maravilha, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Agora, nessa questão de preenchimento, né, a gente está trabalhando, né, com preenchimento, né, essencialmente aí de sequências, né? Então, a gente tem uma opção de trabalhar essas, vamos falar assim, essas séries, né? Vamos falar assim, a forma como eu quero que efetivamente essa série seja preenchida. Então, vamos imaginar o seguinte, deixa eu formatar, deixa eu ajustar o tamanho das células aqui todas iguais. Vamos imaginar que eu venho aqui e digito, por exemplo, o valor 1, né? Aqui o valor 12, né? Aqui, sei lá, o valor 500, né? E aqui, por exemplo, eu quero fazer uma série aqui, onde não seja algo trivial, né? Eu quero que ele preencha ou algo trivial, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho uma opção, eu seleciono, por exemplo, aqui, ó, toda a área onde eu quero que efetivamente ocorra, né, o autopreenchimento por meio de uma série, tá? E aí eu tenho, né, no canto superior direito aqui, dentro da barra de comandos, né, da opção página inicial, aqui dentro, né, de edição, dentro do bloco, né, edição, e aqui, ó, preencher, estão vendo aqui, ó, preencher? Eu clico com o botão direito aqui, ó, vou aqui em série, tá? Então, preencher, série. Quando eu clico em série aqui, ele me abre esta caixa de diálogo aqui, né? Essa caixa de diálogo, ela permite que eu faça, então, a definição de como é que eu quero que, efetivamente, esta série aqui seja preenchida. Então, a primeira coisa que eu posso escolher aqui eu quero uma série na linha, né? Então, eu tenho a série em linha e em colunas. Obviamente, né, se eu selecionei a linha, vai ser em linha. Muito bem.
Muito bem. Aí, o preenchimento desta série aqui, então, seria uma série, né? Eu quero de que forma? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar a primeira aqui, ó. Que eu quero de uma maneira linear, tá? E eu quero que ele faça incrementos de 1 em 1, tá? Então, aqui eu deixo o valor 1 aqui embaixo, certo? E coloco aqui linear. Vamos ver o que acontece. Vamos clicar aqui no OK. Então, ele vai fazer o preenchimento da série, né? Conforme nós dissemos lá. Então, ele vai fazer linearmente, somando 1 em 1. Então, ele pega 1, depois 1, 1. Vamos imaginar o seguinte, eu quero apenas número ímpar, né? Então, o que vai acontecer? Então, vamos desfazer isso daqui. E vamos novamente selecionar aqui, preencher, série. Vamos imaginar agora, eu quero um número ímpar. Se é ímpar, o 1 é o primeiro número ímpar. Qual que é o próximo número ímpar? É o número 3. Qual que é o próximo? 5. O que eu estou fazendo? Eu estou crescendo linearmente, só que ao invés de somar 1, eu estou somando 2, né? Então, aqui, ó, se eu colocar 2 aqui, né, no incremento, falar que é linear, começando do 1, então ele vai pegar 1, vai somar 2, vai ficar 3. O 3, ele vai somar 2, vai ficar 5. Então, é exatamente o que eu quero, apenas números ímpares. Vamos ver? Então, olha, ele apenas observou aqui, então, ele fez o preenchimento das células aqui da série, apenas dos números ímpares. Então, ali eu posso trabalhar uma infinidade de possibilidades, né? Então, linearmente, é assim que funciona. Então, vamos imaginar agora o seguinte, né? Vamos agora selecionar tudo isso aqui, né? Falar que eu quero fazer agora um preenchimento novamente. Olha só o que vai acontecer. E eu quero fazer um preenchimento agora de 10 em 10, tá? Então, ele vai somar 10. Então, ele vai pegar o primeiro, vai somar 10. O segundo, somar 10, e assim por diante. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Então, 1, 11, 21. Então, ele está somando 10 em cada um dos elementos aqui, por linha, tá bom? A mesma coisa pode acontecer na coluna, né? Então, se a gente pegar também um valor na coluna, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui os valores, sei lá, 100, 200 e 1000, né? Então, eu também poderia aqui, ó, fazer uma seleção na coluna, aqui, ou seja, as várias linhas aqui, vir aqui em preencher, série, né? Também no formato linear, vamos falar que eu quero somar 100, né? Dá um OK, e aí então ele vai preencher agora na linha para mim, tá? Mesma coisa se eu fizer, né, uma seleção conjunta aqui, né? Agora não vai ser mais 100, vai ser 50. Aí ele agora preenche de 50 em 50. Muito bem, essa é a maneira linear, tá? Mas existem outras maneiras aqui de fazer o preenchimento. Deixa eu deletar aqui. Então, mesma coisa, vamos pegar lá o 1, vamos pegar aqui, sei lá, o 12 e pegar aqui o 500. Muito bem. Além desse modelo linear, né, a gente também pode fazer uma série, né, com um crescimento específico, né? Este crescimento específico, né, poderia, por exemplo, né, vamos imaginar o seguinte, ele vai permitir que um determinado número, né, seja, por exemplo, multiplicado aqui, né? Crescimento é multiplicação, crescimento quer dizer multiplicação. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar por este incremento aqui, ó. Então, ele vai ter aqui o próximo, ele vai pegar isso aqui, vai multiplicar por 2 e vai colocar o 2 aqui. No próximo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2, vai multiplicar por 2 e vai colocar aqui. Vamos ver se ele faz exatamente isso? Olha lá. Então, ele fez, olha lá. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, entenderam? Então, ali é um processo de multiplicação, né? Então,
também a gente pode entender como sendo um expoente. Olha só, exponenciação. Então, por exemplo, né, se a gente pegar aqui um valor aqui, por exemplo, 5, né, e a gente fizer aqui, vou deletar isso aqui, era aqui um crescimento aqui, né, de 5. Então, olha só o que vai acontecer. Dá um OK. Ele pegou 5, multiplicou por 5. 5, 5, 25. Né? Então, colocou aqui. Agora, o 25, ele multiplicou por 5. Né? 5 vezes 25 dá 125. E assim por diante. Mas se a gente observar, 5, a primeira é 5. 5, a segunda, né? 5 elevado a 2, dá 25. 5 elevado a 3 é 125. Então, também a gente poderia ter aqui, ó, um crescimento exponencial. Né? Então, o crescimento sempre vai ser exponencial, né? Ele é como se fosse uma curva, né? Então, se a gente fizesse um gráfico com esses valores aqui, a gente teria aquela curva exponencial, tá? Então, a mesma coisa que os demais. Aí, também, quando nós fazemos esse processo aqui de seleção, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Isso aqui é um número, né? Quando o número não cabe dentro de uma célula, ele pode, então, reduzir e colocar numa notação que a gente chama notação científica. Então, 4, né, elevado, né, ao expoente 5. Né? Então, aqui é uma notação científica. 4,0, por exemplo, né, arredondando aqui, elevado, né, o vezes 10 elevado à quinta potência. Tá? Então, é uma outra forma de fazer a representação do número. Se nós aumentarmos aqui, ó, o tamanho da célula, ele mostrará, então, o número real, tá? O número que efetivamente é o que estava querendo ser mostrado ali. Se a gente reduzir, ele vai para uma notação científica apenas, então, somente para caber. Se a gente reduz muito, né, aí não cabe nada, então ele coloca lá a cerquilha, né, a cerquilha que nos mostra que o valor que está ali não está cabendo na célula. Tá joia? Mas o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, eu quero que ele apresente os valores aqui, mas eu não quero que ele ultrapasse um determinado limite. Como que eu faço, então? Então, vamos voltar aqui. Vamos apagar aqui. Tá? Então, vamos imaginar, eu estou lá com o valor 101, né? Eu quero que ele saia desse 101 aqui. Vamos pegar o linear, tá? Linear. Né? Selecionei toda uma sequência de células. Eu não sei se vai ser suficiente ou não, mas vamos tentar aqui, ó. Eu sempre seleciono um pouquinho a mais, né? Então, aqui, ó, selecionei um pouquinho a mais. E eu venho aqui em preencher, série, né? Vamos pegar o linear, vamos falar que eu quero que ele preencha de 120. Então, ele vai somar 120 a esse número. Muito bem. Só que eu quero aqui, ó, colocar um limite. Eu não quero que ele passe de 700, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Dá um OK. Olha só, ele só preencheu, né, esses 1, 2, 3, 4 primeiros aqui. Por quê? Porque o próximo a ser preenchido, se ele somasse 120, vamos somar aqui, ó, igual a célula E2 mais 120, ó. Ele seria 701. 701 é mais do que 700, não é? Então, ele não preencheu. Então, ele foi até aquele limite de 700, tá? Entenderam, pessoal? Então, a gente poderia fazer dessa forma. Mesma coisa se a gente utilizasse, né? Então, a gente pega aqui um número, né? 5, né? Vou deletar isso aqui. Vamos fazer um crescimento aqui da série. Crescendo, sei lá, 3, né? Então, o expoente de crescimento aqui é 3. Ele vai multiplicar por 3.
e eu quero um limite de 150, ok? Então dá um ok, tá vendo? Ele multiplicou por 3, 3, 3, 3, só que efetivamente, ó, ele não chegou ao final. Agora, se eu venho aqui, série, ao invés de multiplicar por 3, eu multiplico por 5, né? E, efetivamente, coloco aqui o valor 150, acho que agora vai. E, não também. Ah, eu estou no linear, desculpe. Eu esqueci de mudar lá em cima. Sério. Eita! 3, o 3 já daria. Crescimento, 3, e aí eu não quero, né, que ele passe de 150. Então dá um ok. 5, série, preencher, série, crescimento, expoente aqui vai ser 3, e eu não quero que passe de 150. Ok? Então ele vai, então, exatamente estabelecer aquele critério, né? Vai fazer o preenchimento da série utilizando esse critério. Tá ok? Muito bem, então essa seria uma outra forma, né, de fazer a seleção. A mesma coisa, né, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui o valor 6, tá? E aí eu faço uma determinada seleção aqui e eu quero que ele faça, sei lá, vamos colocar o valor aqui 8, tá? 6 e 8. Aí agora eu faço uma seleção aqui de um determinado conjunto de células e eu não sei se existe aqui alguma relação entre este valor e este outro, se existe uma série, se existe uma tendência de crescimento aqui. Então, eu poderia falar para o Excel decidir isso. Então, como que eu faço? Eu venho aqui ó, em preencher, série. Então, vendo aqui, ó, existe uma tendência aqui, ó. Se eu clico aqui em tendência, né, ele pode verificar se existe uma tendência de crescimento linear ou uma de crescimento exponencial, tá? Então, ele pode verificar essas duas coisas. Vamos ver se existe uma de crescimento linear. Dou um OK e ele vai, então, identificar que de 6 para 8 cresceu 2, né? Somou 2, né? Então, ele vai fazer exatamente isso nas demais elementos da célula, tá? Então, agora, ó, se a gente fizesse assim, ó, 2, por exemplo, 4 aqui, ó, agora, né, se nós fizermos aqui a identificação da tendência mais um crescimento exponencial, então de 2 para 4, ele dobrou. Então, ele vai identificar que seria dobrar, ou seja, elevar a 2 todos os elementos. Então, vamos ver se ele faz isso. Ele fez, ó. Ele identificou aqui que seria um crescimento exponencial, onde o expoente seria o 2. Tá joia? Então, assim, nós conseguimos também identificar, né, determinadas tendências que efetivamente existem ali e nós, por alguma razão, não conseguimos identificar. A mesma coisa, né? Então, se a gente tem ali uma data, né? Então, vamos imaginar, a gente tem aqui a data de hoje, né? 18 de agosto, né? Aqui. Vamos aumentar aqui. 18 de agosto. E aqui a gente tem, por exemplo, sei lá, 20 de agosto. Deixa eu aumentar aqui. 20 de agosto. Se nós selecionarmos aqui e tentarmos identificar aqui uma sequência, vamos lá, série, né? Então, agora ele já identificou que tem data aqui, ó. Então, ele já veio para a linha, ele já identificou aqui que é uma data e o que ele quer. Né? Então, ó, ele já colocou, inclusive, aqui o número 2, tá vendo? Ó? Ele está falando que está incrementando de 2 em 2. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero mesmo. Então, ele já identificou uma tendência. Se eu colocar aqui uma tendência, ele também poderia identificar. Mas, no caso aqui, é uma data, né? Realmente é uma data, uma unidade, e eu quero incrementar de 2 em 2. Então, ele automaticamente vai fazer aqui
a identificação da data e vai colocar a série que efetivamente nós queríamos. Tá joia? Deixa eu ver o que mais aqui nós podemos explorar. A mesma coisa, né? O preenchimento aqui da série, né? Ele tem aqui a opção de auto-preenchimento, que daí vai cair na mesma critério que nós estávamos fazendo inicialmente, né? Uma vez que a gente seleciona aqui, né? Aí a gente arrasta a alça de auto-preenchimento, é a mesma função ali, o mesmo indicador que ele vai utilizar na opção de série de auto-preenchimento. Dúvidas, pessoal? Agora, com certeza, vocês podem ter alguma dúvida, né? Ou não tem? Eu tenho, professor. Bom dia. Bom dia, pode falar. Né, eu queria ver como é que o senhor fez essa da linha 6. Linha 6, tá. Que foi... Eu estou tentando fazer aqui paralelo, é isso? Mas o meu deu uns números muito loucos, então eu acho que está errado. Acho não, está errado. Será que o senhor podia repetir? Com certeza. Por favor, obrigada. Então, vamos imaginar, ao invés de 2, né, e 4, vamos imaginar o seguinte, sei lá, 3 e 9, né? O que está acontecendo aqui entre o 3 e o 9? Está havendo um crescimento exponencial, né? Então, se eu selecionar, está havendo vários crescimentos aqui, tá? Um dos processos é o crescimento exponencial. Então, se a gente selecionar aqui, ó, todos os elementos, e ele vai, então, identificar nesses dois elementos aqui alguma tendência de crescimento. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui, série, tá? Então, aqui, ó, é linha. Então, eu quero que ele aplique a série na linha, tá? Então, a primeira aqui, série em linha. A segunda, ele auto-identificou aqui, ó, um crescimento, né, aqui, linear, né, de 6, tá vendo aqui? Linear de 6. Mas se eu fizesse o seguinte, ó, ao invés de ser linear, então se eu optar por fazer o preenchimento dessa série com essas opções aqui que ele identificou, olha só o que acontece, ó, dá um OK, ele vai preencher aqui somando 6. 3 mais 6, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 6, 21, tá? Então, linearmente. A mesma coisa, vamos deletar aqui isso que ele fez, né? Se a gente selecionar de novo aqui e viermos aqui em preencher série, né? Se nós observarmos aqui uma tendência de crescimento, agora crescimento exponencial, né? Entre esses elementos aqui, vamos deletar os 6 aqui, né? E só selecionarmos aqui tendência, tá? Ele vai tentar identificar qual é a tendência de crescimento exponencial que existe aqui, tá? Se eu selecionar tendência e linear, ele vai tentar entender algum tipo de crescimento linear aqui e vai estabelecer aqui para os demais. Então, ó, se eu colocar aqui, se eu selecionar aqui crescimento exponencial e selecionar tendência e dar um OK, então ele vai identificar nesses dois elementos aqui a tendência exponencial e aí aplicar nos demais. A mesma coisa no linear. Se eu selecionar aqui, né, esses dois elementos, clicar aqui em preencher, série, tendência e linear, dou um OK, ele vai então identificar o crescimento linear que tem entre esses dois e vai estabelecer isso. Beleza, Fernanda? Era isso? É que eu esqueci de apagar o 6 embaixo. Ah, daí foi maluco, daí né? Eu deixei a tendência tendenciosa demais. Imagina só, você falou para elevar a 6, né, os elementos. Nossa, aí saiu. Nossa, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Obrigada, bacana. professor. Que isso, bacana. Joia. Muito bem, muito bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Mas vocês estão compreendendo tudo muito rápido, hein? Muito bom.
Isso é ótimo, isso é ótimo. Muito bem. Então, vamos... e o último tópico da aula de hoje, ó, é algo que a gente já viu, né? Que é a edição do conteúdo de uma célula, né? Por meio dos movimentos, né? O home, o end, seta para a esquerda, seta para a direita, a seleção, seta para cima e seta para baixo, Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para a esquerda, ou seja, é a forma de movimentação, né? Então, se a gente, só para recapitular rapidamente aqui, se a gente seguir, né, essas orientações aqui que estão nessa tabela, né, vamos apagar. Então, olha só, uma outra coisa, né, para selecionar todo o conjunto de células, vamos imaginar que eu queira apagar todas, né? Uma forma que é vir aqui, no meio da célula A1, clicar, deixar clicado e arrastar, né, para a esquerda, eu vou selecionar tudo, né? Mas olha só que legal, se eu vier aqui, ó, nesse quadradinho que tem entre o 1 e o A, e clicar sobre ele, ó, eu automaticamente seleciono a planilha toda de uma só vez, tá? E aí, se eu teclar Delete, ó, eu deleto todo o conteúdo, mas não apago a formatação, tá joia? Mas eu deleto todo o conteúdo das células, que é o que eu queria aqui, basicamente. Então, se eu estou em uma determinada célula, teclar Home, né? Home é uma tecla que tem no canto superior, no canto direito, possivelmente, do seu teclado, em cima das teclas de movimentação, tá? Possivelmente, né? Se você está utilizando um teclado comum, né? Que se vende aí, as teclas estão aí neste local. Se eu pressiono a tecla Home, né? Ele vem, então, para o início da linha, tá? Se eu teclo End, ele vai para o final da linha. Mas por que não foi para o final da linha? Porque, vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse aqui algum conteúdo, tá? 5, etc., e teclasse aqui o End, por que ele não foi? Para o final da linha. O meu aqui não está indo para o final da linha. Era para ir para o final da linha. O meu não foi aqui para o final da linha. Era para ir para o final da linha, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui agora. Será que eu fiz aqui? Ele não vai. No meu caso aqui não está indo. Acho que de vocês vai. Acho que aqui é algum problema meu. Porque o End, ele seria, né, indicado para ir para o final. O meu não foi também. Estranho. Bom, vamos continuar aqui. Seta para esquerda e direita, vocês sabem, Ctrl seta. O Ctrl pressionado, né? Acho que não tem aí. Tem aí. O Ctrl pressionado e a seta para a direita, ele vai para o próximo conteúdo. Tá? Então, olha só. E a seta para a esquerda, para o próximo conteúdo à esquerda. Aonde não tem conteúdo, né? Ele vai, então, para o início ou final. Por exemplo, né? Bom. Ctrl setinha para a direita. Então, ó, o final da linha é Ctrl setinha para a direita, tá? Ctrl setinha para a direita, ele vai para a última posição da linha, tá? E Ctrl setinha para a esquerda, para a primeira posição da linha, tá? A mesma coisa, ó, se eu pressiono Ctrl setinha para baixo, ele vai para a última posição da planilha, olha lá, 1.400.000
48.576 células, né? E setinha para cima, ele vai para a primeira posição daquela determinada coluna, tá? Então, as setinhas e mais o Ctrl, ele dá essa navegação. As setas, olha lá. E se tiver um determinado conteúdo, né, em alguma célula, se você pressionar Ctrl, a setinha, ele vai para esse próximo conteúdo efetivamente que existe, tá? Muito bem. Acho que é isso. Não tem, na apostila não tem mais nada. Então, vamos começar a fazer os exercícios de fixação, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente vai começar a fazer os exercícios e finalizamos na próxima aula. Então, a primeira questão, né, o primeiro exercício, é fazer, né, a introdução destes dados aqui, tá? Dessas informações aqui. Então, vamos fazer rapidamente aqui essa entrada de dados. Então, aqui eu vou limpar todas as informações, clico aqui, ó, para selecionar toda a planilha, no canto superior esquerdo, né, aquele quadradinho lá. Clico em Delete, pronto. Deletei todo o conteúdo aqui. Então, vamos agora fazer a inserção. Então, vejam, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vejam que eu tenho aqui, ó, que digitar um título, correto? Esse título tem que ficar centralizado, né, em toda a planilha. Então, olha só o que acontece. Eu vou ter uma coluna, eu vou ter duas colunas, eu tenho 3 colunas, 4 colunas, tá? Então, quando a gente tiver, né, um determinado conteúdo para ser inserido, né, para ser produzido, a primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer a estratégia de como que nós vamos lançar esse conteúdo lá na planilha. Então, o que vocês podem observar aqui, ó? A gente pode observar que tem uma linha aqui, 2 linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas, tá joia? Então, nós temos 11 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas, ok? Então, 11 linhas por 4 colunas. Muito bem. Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui, ó, existe, né, um vão aqui, ó, que está diferente, esse vão aqui está diferente deste indicação aqui de produto aqui. Então, aqui, possivelmente, quem montou essa planilha deixou aqui também mais uma coluna. Então, ele deixou uma coluna a mais aqui, ó, para diferenciar, né, o produto do total das quantidades e preço, tá? Então, o que podemos fazer aqui? Então, aqui, ao invés de termos, ó, 1, 2, 3, 4 colunas, nós vamos acrescentar mais 2, então vão ser 6 colunas, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês que nós vamos trabalhar com 6 colunas por 11 linhas, tá joia? Então, vamos lá para a nossa planilha. Então, olhando para a planilha, então a gente vai, então, estabelecer que nós vamos pegar essas 6, 1, 2. Vamos pular uma coluna aqui, né? Só para que a gente consiga ver a formatação adequadamente. Então, a gente vai pegar da coluna B, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai trabalhar da coluna B à coluna G, tá? E a gente vai trabalhar da coluna 1 até a coluna 11, tá? Então, aqui dentro, né, nós vamos efetivamente introduzir aquela formatação. E para efetivamente ela ficar destacada, ao invés da gente começar da linha 1, vamos começar da linha 2. Então, vai ser da linha 2 até a linha 12, tá bom? Então, vamos lá. A primeira informação que nós temos aqui, vou deixar aqui do lado,
para a gente ir acompanhando. Seria, na primeira linha, feira do mês, tá? Então, a gente pode digitar aqui, né? Na primeira, não precisa ser lá no centro, a gente pode digitar aqui na primeira célula daquela área que nós definimos, aquele texto. Então, como é que é mesmo? O texto? Feira do mês, né? Feira do mês. Muito bem. Vamos deixar assim. Vamos digitar agora o próximo conteúdo, né? Na próxima linha, então, nós temos o quê? Produto, quantidade, preço, né? Então, vamos lá. Produto. Olha só o que acontece. Vamos lá, vou voltar lá. Tá vendo aquele nosso vão a mais aqui? Então, vamos deixar uma coluna entre o produto e a quantidade, tá? Então, aqui, ó. Preço, não é isso? Preço. Eita. Preço. Ali também, depois, tem mais uma coluna. Tá vendo aqui mais uma coluna. E, por fim, o total. Aí é preço, espaço em real. Né? E pula uma, e aí o último aqui seria o quê? O total, né? Total pago. Então, pulou uma, total pago. Total pago em reais. E aí agora vamos digitar lá os valores, né, que nós temos. Eu vou colocar numa tela à esquerda aqui e vou para que fique um pouquinho mais rápido a minha digitação aqui, tá? Então, produto. Arroz, feijão, açúcar, farinha, leite, queijo, carne e macarrão. O meu aqui tem essas formatações porque a gente tinha formatado nos exercícios anteriores, tá? Então, se eu venho aqui e tiro a formatação, pronto. Acho que agora está igual de vocês, tá? A quantidade, né? Então, 5, 2,5. Então, é a entrada de dados normal, tá? Então, eu estou teclando aqui o 2, o vírgula e o 5, ou 2 no teclado numérico aqui, né? O ponto e o 5, né? Então, aqui é 1,5. 1, 5, 0,5, 8 e o 3. E o preço? 8, 1,24, 1,05, 0,9, 1,5. Olha só o que aconteceu. Ele entendeu aqui como sendo janeiro. Mas depois a gente reformata, tá? Então, 1,5, 1,49, 8,05 e 0,7. Muito bem. Nossa Senhora, saiu janeiro aqui. Então, neste lugar aqui, vamos só formatar aqui como sendo tudo número, tá? Então, vem aqui, ó, em cima, ou então, vamos pelo normal, né? Selecionamos todas as células, clicamos no botão direito, formatar células. Eu quero, então, formato de número, eu quero um número e dá um OK apenas, tá? Pronto, aí todo mundo ficou número conforme a gente digitou, tá? Deixa eu só reduzir aqui. Muito bem. A digitação. Algum problema na digitação, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém
alguma dúvida aqui. Bom dia, professor. Estou entrando atrasada. Ah, fica tranquilo. Ah, que maravilha, Catarina. Vacinada já, então? A primeira dose, né? Pessoal, tudo bem na digitação? Eu vou aqui salvar. Ah, legal. Bacana. Eu vou salvar aqui essa planilha. Lembra como salva, pessoal? Vamos fazer passo a passo aqui. Fazer passo a passo. Então, aqui na planilha, arquivo, salvar, né? Vem aqui em procurar. No meu caso aqui, tá? Eu vou gravar dentro da disciplina, né? Deixa eu ver. Aulas. Então, a gente está na aula 4, tá? Então, essa planilha vai ficar na aula 4. Então, é exercício 1. Exercício 01. Aula, então, primeiro aula 4, né? Aula 04. Para que todos acompanhem, né, eu vou pegar esse arquivo, né, que eu salvei aqui e vou passar aí no chat para vocês. Vamos ver se ele passa. Então, pronto. Tá aí, então, este arquivo, né? Aí todo mundo pode também acompanhar a partir daqui, tá? Tá aí o arquivo para vocês. Muito bem. Então, vamos agora formatar, estabelecer aquela formatação inicial aqui, né? A primeira, né, é colocando o feira do mês aqui na forma centralizada, né? Como que eu faço? Então, vejam, né, nós temos aqui todas essas células aqui. Eu quero que ele fique centralizado. Lembram que a gente pode selecionar todo o espaço que eu quero que um determinado conteúdo fique. E aí eu faço aqui, ó, tem um atalho aqui rápido, né, que é o mesclar e centralizar. Tá vendo aqui? Então, se eu clicar aqui nesse atalho, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele mesclou todas essas células, juntou todas essas células em apenas uma e centralizou o único texto que tinha em uma dessas células aí, que era a primeira, e ele centralizou aqui, ok? Então, nós já temos, então, o título centralizado. Muito bem. O outro aspecto é colocar aqui, então, uma identificação no tamanho aqui de cada célula, né, do tamanho mais apropriado, né, seguindo o tamanho maior aqui do maior elemento aqui que existe dentro da coluna. Então, vamos formatar o tamanho da coluna aqui. Para tanto, aquela formatação rápida, a gente vem no canto direito aqui da célula, e clicamos, dois cliques aqui, ó, tuk-tuk, né? Eu posso também fazer a mesma coisa para mais de uma célula, certo? Basta fazer um clique, né? Selecionar aqui em cima todas as células, todas as colunas que eu quero, né? E dar um double clique em cima do lado ali, né? Então, ele vai agora, olha só, estabelecer o tamanho, né, de cada uma das células de acordo com maior informação dentro delas, ok? Agora, aqui, ó, ficou muito espaçado. Então, aqui eu vou selecionar toda essa coluna e arrastar para a esquerda aqui, num tamanho um pouquinho menor, conforme a gente vê ali na apostila, naquele padrão. A mesma coisa eu vou fazer aqui, arrastei aqui. Muito bem. Então, agora nós temos mais ou menos aquilo que nós desejávamos. Está vendo aqui, ó? Então, a gente tem agora todos os produtos. Agora, uma outra informação, eles estão em negrito, tá vendo? Ó? O título está em negrito. Né? Professor. Então, fale, Fernanda. Desculpa eu de novo. Não, que isso?
eu não consegui formatar todas as células de uma vez. Conforme eu puxei, ela abriu a D, que ficou enorme. Tá bom. Possivelmente você selecionou tudo, né? Ou não. Como que você fez? Ó, eu vim aqui, ó, na letra D, certo? No título da coluna. Estou aqui em cima, tá vendo? Aí aqui eu seleciono essa, clicando com o botão esquerdo do mouse, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastando aqui, ó, para a direita, até a coluna G. Uma vez que eu cheguei em G, eu largo, ou seja, eu tenho todas as seleções aqui. Uma vez que eu tenho essas seleções, eu venho aqui no canto de qualquer uma das células, tá vendo? No canto direito de qualquer uma das células de título, célula de título, não aqui embaixo, tá? Na célula de título, dou 2 cliques lá, clique. Você fez isso? Eu acho que eu arrastei a D direto, ela tem que ficar aquele símbolo demais, né? Porque se eu arrasto agora, por exemplo, ó, a D e largo, ele vai estabelecer este tamanho aqui para todas as demais, tá bom? Tá bom. Agora, com ela ainda selecionada dessa forma aí que você está selecionada, se eu vier aqui, ó, no canto direito e dar 2 cliques, clique aqui, ó, ele já faz o ajuste. Isso. Tá, obrigada. Tá? Mas veja só que ele não ajustou a célula F, por quê? Como não tem nenhum conteúdo, ele deixou naquele tamanho inicial. Por isso que a gente tem que vir aqui, selecionar só a letra F e aí arrastar para a esquerda e deixar naquele tamanho pequenininho. Fale, Hudson. Professor, só uma dúvida a respeito de... O senhor vai pedir para a gente salvar isso daqui? Eu fiz uma aba a mais na planilha que a gente já estava trabalhando. Tem problema ou o senhor quer uma planilha separada? Então, vamos fazer essa daqui para a aula 4, ou seja, semana 4, por quê? Depois você vai ter que enviar essa daqui. Então, faz bem. uma específica. Aí não fica acumulado, né? Tá bom. Isso. E aí a gente vai guardando por aula, tá? Ok. Então, essa aqui é a aula 4, o exercício 1 da aula 4, tá? Muito bem. Agora, né, nós temos que fazer... beleza, Fernanda? Deu certo agora? Deu, professor. Agora deu. Obrigada. Isso. Então, agora a gente tem que selecionar, né, e aplicar uma formatação em negrito. Então, como que a gente faz isso? A gente poderia vir, né, e selecionar célula a célula, né, que a gente quer estabelecer o negrito. Por exemplo, eu quero negrito aqui nesse título da linha 2. Seleciono, né, o título, venho aqui eu posso vir aqui no atalho, né, que tem já o negrito aqui na fonte, tá vendo aqui, ó, negrito. Ou então, né, eu posso selecionar um ou mais células. Vamos selecionar já todas essas células aqui desta linha 3. Clico com o botão direito, venho em formatar células, ok? Dentro de formatar células, eu tenho aqui, ó, uma das abas aqui é fonte. Dentro de fonte, então aqui, ó, eu posso, por exemplo, escolher aqui negrito, tá vendo aqui? Em estilo da fonte, negrito, né? Poderia até aumentar um pouquinho mais a fonte, poderia mudar o tipo de letra e assim por diante. Mas eu só quero negrito, então eu poderia também fazer dessa forma. Venho aqui, dou um OK, e ele automaticamente aplica aqui o negrito. Tá joia? Mas, uma vez que eu apliquei o negrito, né, houve o quê? Um aumento aqui, principalmente da quantidade. A quantidade era o maior item aqui. Então, ele meio que quebrou um pouquinho aqui. Ou seja, truncou, né, a palavra quantidade aqui um pouquinho. É quase imperceptível, mas fez isso. Então, se a gente selecionar aqui a coluna D e nós
virmos aqui no canto direito aqui do título da coluna e clicarmos 2 vezes, ele vai aumentar um pouquinho aqui o tamanho e adequar o conteúdo desta coluna, tá joia? Então pronto, agora a gente adequou este conteúdo aqui. Belezinha por enquanto, pessoal? Muito bem, obrigado, Karen. Agora, né, vamos por etapas. Não vai dar para a gente fazer tudo agora, a gente vai continuar na sexta-feira. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó, é fazer essa formatação, ou seja, essa borda, definir a borda aqui, em cima e embaixo da feira do mês. Vamos fazer isso, e aí o restante a gente faz na próxima aula, tá? Então, vou aqui fazer essa formatação aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui na célula que eu quero, e agora a célula é essa toda aqui, essa célula mesclada, né? É exatamente isso que eu quero. E aqui agora, para estabelecer essa formatação, eu posso vir aqui, clico no botão direito, venho aqui em formatar células, né? O que que eu quero, né? Eu quero a borda, não quero definir a borda. Então, eu venho aqui na aba borda, né? E aí, eu quero definir essa borda, que ela dobra, nossa, a borda dupla, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu seleciono essa borda dupla aqui, tá? Selecionei aqui. E aqui do lado direito, eu estabeleço aonde eu quero que essa borda vá. Eu quero que ela vá em cima e embaixo apenas. Ok? Uma vez selecionado isso, dou um OK. E automaticamente eu tenho aqui, então, a borda dupla, né? Sendo exibida na minha planilha. Né? Ela ficou fininha, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra forma mais ressaltada ali, que dê um realce maior. Formatar células, borda. Essa daqui é a única. É essa aqui mesmo. Essa daqui não. Não ficou em destaque, mas tá bom. Mas essa aqui que é a dupla. Se a gente olhar aqui um pouquinho mais próximo, a gente vai ver que ela é Drupal, tá? E nas demais, então, seria só um traço aqui embaixo. E eu aqui fiz uma coisa errada, tá vendo aqui, ó? Eu selecionei o H e não era o H. Então, vamos desselecionar aqui. Então, aqui... quando eu mesclei o H também, olha só. Eu fiz errado. Vamos tirar a mesclagem. Então, eu seleciono a borda lá, ó, eu tinha selecionado com H, certo? Então, o que eu fiz? Eu seleciono a célula, venho aqui em mesclar, centralizar, clico novamente, o que ele faz? Ele tira a mesclagem e a centralização. Aí eu seleciono novamente até o G e mesclo novamente. Agora sim. Então, eu vou lá de novo, selecionar, formatar células, borda, a dupla aqui, em cima e embaixo, e OK. Muito bem. Então, aqui, paramos aqui hoje, e na próxima sexta-feira a gente continua na formatação, tá? Fazendo passo a passo. Eu vou salvar aqui esse arquivo e vou enviar para vocês novamente esse arquivo, para que na próxima aula, quem perdeu, né, comece, né, a partir deste item. Isso, Fernanda, beleza? É isso aí, parabéns, muito bom. Então, a partir deste item aqui, então, vou mandar o arquivo aí para vocês. Substituir. E enviar. Pronto, está aí. Na próxima aula a gente continua a partir deste arquivo aqui novamente. Beleza, pessoal?
muito obrigado aí pela presença de vocês na aula e participação também. Desejo a todos aí uma excelente semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Beleza? Estou aqui baixando a lista de presença de vocês também. Ok?